Exatamente. Concluindo esse momento, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para aquelas pessoas que praticam Tai Chi, que têm esses mesmos conflitos, não só Tai Chi, mas artes marciais, que gostariam de descobrir e pesquisar esses elementos. Que mensagens você dá para as pessoas que querem buscar mais conhecimento nas artes marciais? Perfeito. Eu diria para começar o seguinte, que a gente não deve esquecer da própria curiosidade e das próprias interrogações. Então, se tem alguma coisa na sua prática marcial que o incomoda no bom sentido, né, que o instiga, que o desafia, não deixe essa pergunta, não deixe essa dúvida guardada na gaveta, por exemplo, por um temor reverencial ao seu professor, né? É evidente, o respeito, a hierarquia é super importante, ele é necessário, mas ele não deve se tornar uma espécie de uma atitude para-religiosa. Se você tem dúvidas, questione o seu professor, questione outras fontes também, com jeito, né, com jeitinho, etc. Isso é uma coisa que eu devo agradecer aos meus professores, ao professor Jorge Gefremovas, especialmente ao mestre Li, que eles jamais colocaram na minha jornada alguma coisa do tipo, não pergunte e não faça. É assim mesmo, né? Esteja feliz com o que você tem. Não, né? Eles foram, e o próprio sistema sino-brasileiro, o mestre Chan, foram extremamente receptivos sempre e não tiveram medo da novidade, né? Não diria nem da novidade, não tiveram medo da curiosidade, né? E diante disso, eu acho que a gente tem outras pessoas que também estão, e muita gente também está caminhando nisso. E isso, eu acredito que esteja, de uma certa maneira, transformando a arte marcial chinesa. Voltando àquilo que eu tinha dito antes, a arte marcial chinesa não é um fóssil, não é uma múmia que você carrega no braço, no colo, dizendo, isso aqui é Kung Fu. Não, Kung Fu é você fazendo Kung Fu, é você pegando o ônibus para ir para a academia, né? É você, situações engraçadas, é você caminhando com um facão na rua, indo para a academia. E o que você lê, o que você vê, o que você compartilha com outras pessoas, né? Então eu diria para você, assim, para vocês, né, me pedem um conselho: não tenha medo da própria curiosidade. Pergunte com jeitinho, pergunte com elegância, e se aquilo te instigar, de uma certa maneira, assim, a gente não fica se dando como exemplo, mas eu acho que aquele momento em que eu resolvi escrever aquele e-mail, um e-mail pode ser a coisa mais inocente do mundo, né? Mas ao mesmo tempo o e-mail pode abrir uma jornada de pesquisa. Quando de repente a gente vê né, um trabalho nosso citado por outras pessoas, quer dizer que aquele e-mail caminhou muito mais longe do que a gente imaginava. Isso é um elemento de grande felicidade, né? Eu tenho certeza que a arte marcial chinesa daqui a 10, 15 ou 20 anos vai ser muito mais informada e provavelmente muito mais desenvolvida do que é hoje, né? E eu digo isso para vocês, inclusive, por quê? Porque quando eu comecei a treinar Kung Fu, em 1984, 85, as fontes que a gente tinha eram muito exíguas, né? Só que, no entanto, elas eram respeitáveis, né? E esse é um processo que continua. As portas estão se abrindo cada vez mais. Isso é muito interessante. Cabe a gente saber o que fazer com todas essas possibilidades. Então, a minha mensagem é essa. E eu estou à disposição. Eu não tenho muitas frescuras em relação a isso. Quer entrar em contato comigo, quer de repente trocar uma ideia, estamos à disposição sempre. Tá bom? Muito obrigado. Professor, nós que agradecemos e vamos deixar aqui nos canais da entrevista também os seus contatos. Tem o canal do YouTube, tem o canal do Centro Ásia, tem as redes digitais. A gente vai deixar aqui no link da nossa entrevista. Professor Leonardo, quer encerrar? Foi muito prazeroso essa entrevista, porque apesar da gente saber que existem estudos, existem pessoas estudando, a gente tinha uma dificuldade enorme de saber como encontrar essas fontes, como encontrar essas pessoas, que a gente tem um Brennan na internet, tem muita coisa assim, de também saber distinguir um pouco do que é lenda, do que é estudo superficial, do que é um estudo um pouco mais aprofundado. E é interessante que você falou mesmo de não ter medo de perguntar, porque
para nosso trabalho do canal do Tai Chi, a gente teve que ir um pouco mais fundo do que a gente estava acostumado, do que a gente esperava, para entender alguns conceitos, né, e abrir um horizonte totalmente diferente. Assim que você abre uma porta e explora lá o recinto, você descobre que tem mais umas 5 portas depois que a gente não sabe onde é que termina a história, né? Onde terminam as lendas. Então, acho que isso aí serve para a gente para ter um ponto inicial para qualquer um que queira ter um mais aprofundamento na arte marcial, no Tai Chi, próprio para a vida, né? Já que isso aí serve para qualquer campo da sua vida. Isso é muito importante para a gente. Muito obrigado por essa entrevista. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Nosso respeito, nossa admiração, nossa gratidão por esse momento. Muito bom. Obrigado, pessoal.